tema da nossa mensagem dessa manhã é Por que Deus se fez homem? Por que Deus se fez homem? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, de 1 a 14. Evangelho de João é o quarto evangelho, capítulo 1, de 1 a 14. Por que Deus se fez homem? E a palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a palavra de Deus. Vou comentar 3 razões porque Deus se fez homem. A primeira delas é que Deus se fez homem para salvar os homens, para que os homens pudessem ser salvos. A segunda delas é para que os homens dessem testemunhos a outros homens. E a terceira delas é para manifestar a glória de Deus. Apenas esses 3 pontos no texto que nós temos hoje. Então, vamos ao primeiro, para que os homens pudessem ser salvos. O texto começa falando sobre a própria encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A expressão no princípio lembra, obviamente, Gênesis 1:1. Intencionalmente, essa expressão foi usada por João. O Verbo era o agente vivo, o agente ativo de Deus na criação, na primeira criação. E o tema desse segundo evangelho é a segunda criação, é como os homens podem ser salvos. E o Verbo de Deus, novamente, é agente ativo. O texto diz que no princípio era o Verbo. Então, nas 2 obras da criação, o agente é a palavra de Deus, o Verbo. Só que essa expressão, infelizmente, o termo verbo não é bom. Ele não é suficiente. Na verdade, nós não temos um melhor também. Então, nós estamos naquela dificuldade de lidar com o vocabulário da graça, o vocabulário da glória. E sempre nossas palavras, em qualquer idioma, serão insuficientes. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus aqui e observar o que Deus tem para nós. Numa tradução bem famosa de J.B. Phillips, ele coloca que no princípio Deus se expressou. No princípio Deus se expressou, porque o sentido da palavra verbo aqui é a palavra de Deus atuando, é a palavra de Deus agindo. Então que você verifica que a ideia é de que esse verbo era Deus. O que João está fazendo é uma apresentação do Senhor Jesus Cristo como o Verbo de Deus, como a palavra de Deus. Isso pode ser difícil para a gente entender de vez em quando, né? Pode ser alguma coisa difícil de você lidar, justamente porque as nossas palavras, as nossas expressões são insuficientes. Você que já é crente, já conhece o vocabulário, a gente fala no verbo divino, a gente fala no verbo de Deus, e você sabe que estamos falando de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de uma pessoa que estava ativa na criação e que é ativa também na redenção. Né? Então, no princípio era o Verbo, no princípio o Verbo estava com Deus, no princípio o Verbo era Deus. E lá ele estava. O conceito de verbo em João, eu sei que você já deve ter ouvido isso, verbo tem a ver com logos, aquela palavrinha grega, mas o conceito de verbo em João não tem nada a ver com a filosofia grega. O conceito da palavra aqui em João e nos evangelhos de um modo geral, quando qualquer coisa se refere a ela,
tem a ver com o Antigo Testamento, com a revelação de Deus no Antigo Testamento. É lá que a gente busca o conceito da palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis 1, repetidas vezes, você lê, e disse Deus, não é assim? E disse Deus, haja luz, e disse Deus, façamos o homem, disse Deus, surja isso, surja aquilo. É sempre Deus falando, Deus agindo. Então, a ideia da palavra, a palavra de Deus, como um agente, ela se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. O Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Ainda Isaías 55, 11, num texto bem conhecido de todos, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o poder criador de Deus se manifesta através do verbo, na criação original, na primeira criação. E aqui João lembra isso no início do seu evangelho para que a gente saiba, desde já, que é disso que ele vai falar, do poder criador desse agente divino, do verbo divino. Como você viu, o conceito vem do Antigo Testamento. Eu citei uns poucos versos em que a palavra de Deus atua para produzir existência, seja do universo, seja de situações como a cura, citada no Salmo 107. João está citando isso aqui, que o verbo é esse agente ativo na primeira criação, porque ele quer falar da segunda criação. E o Novo Testamento também é rico em falar, em abordar esse conceito da palavra de Deus como sendo criadora, como tendo o poder criador na segunda criação, ou seja, na redenção. 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, e é interessante que nesse texto Paulo faz exatamente conexão com a palavra lá no início, quando Deus cria o universo, quando Deus começa a criação. Diz ele, em 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse versículo estaria completamente errado se Paulo não tivesse terminado dizendo na face de Jesus Cristo. Porque essa é a ideia. O Deus que disse no princípio, faça-se luz, ou das trevas resplandeça a luz, ele o fez lá com o agente ativo, com o verbo ativo, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. É um erro você pensar que o Pai cria, que o Filho salva e o Espírito Santo enche ou santifica. A Trindade está envolvida em todas as obras da criação, da redenção, da manutenção da igreja, ainda que cada pessoa tenha uma particular atividade em cada uma dessas situações. O Pai faz a ordenação disso tudo. O Filho morre na cruz. Nunca diga que o Pai morre na cruz, porque isso é um erro tremendo. E tem algumas canções que os crentes cantam que de vez em quando está escrito isso lá. Eles cantam e nem percebem. Não, o Pai não morreu, o Filho morreu. O Espírito Santo desceu para ficar na igreja, para habitar na igreja. Depois que o Filho, tendo morrido, tendo sido ressuscitado, subiu aos céus e foi glorificado, então ele enviou o Espírito Santo. Mas aqui a ideia é essa. Paulo está dizendo, Deus com o mesmo poder, com a mesma grandeza com que ele ordenou através do verbo no início, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Como? Como é que Deus, Pai, resplandece em nosso coração? Como é que ele ilumina o conhecimento da sua própria glória? É na face de Jesus Cristo. Cristo, irmãos, é Deus no invólucro com o qual nós podemos lidar. De outra sorte, nós seríamos pulverizados diante da santidade de Cristo. Eu ouso dizer que mesmo Moisés, quando se vê face a face com Deus, no sentido de que na sarça ardente ele está ali, percebe a presença de Deus, aquilo só é possível por causa do sacrifício de Cristo que aconteceria séculos e séculos depois. Não existe nenhum movimento nosso que envolva a graça, que envolva a receptividade da parte de Deus, no qual o Senhor Jesus não esteja envolvido. Se observar, por exemplo, eu ontem falava isso para os alunos aqui, quando a gente chegou, terminando o semestre, chegamos no Apocalipse, né?
A disciplina é Panorama do Novo Testamento. Eu dizia para eles a respeito do capítulo 4. Vocês se lembram do capítulo 4 de Apocalipse? O capítulo 4 é o capítulo que apresenta o trono de Deus. O trono de Deus é assombroso, o trono de Deus é majestoso, é magnífico, é deslumbrante. Mas é assustador também. E ao redor dele, criaturas gritam, santo, 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 o tempo todo. Meus irmãos, se Apocalipse termina ali, seria só terror. Muito mais do que qualquer coisa que você leia depois. Nós precisamos do capítulo 5. Porque o que acontece no capítulo 5? No capítulo 5, um livro é visto na mão daquele que está no trono e ninguém é achado que pudesse olhar, sequer olhar para o livro, quanto mais pegá-lo ou lê-lo. E João faz o quê? Chora abundantemente. Por quê? Porque se você tira Cristo da equação e deixa apenas o poder, a majestade, a santidade de Deus, só resta angústia, dor e desespero para nós. O capítulo 4 é insuficiente sem o capítulo 5, aonde aparece o quê? O Cordeiro. Um dos anciãos ali que estão naquela visão chega para João e diz, não chores. O Cordeiro que foi morto, ele é digno para abrir o céu. Sem Cristo nós não temos nada, a não ser juízo da parte de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17, um texto bastante mal entendido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo não está falando de comportamento, Paulo não está falando daquele sujeito que mentia, roubava, desonesto ou qualquer outra coisa, e aí agora ele virou crente, então ele não faz nenhuma dessas coisas. Obviamente, a gente espera que se você é discípulo de Cristo, você não faça essas coisas. Mas Paulo não está falando disso. O contexto todo mostra que Paulo está falando que houve uma mudança na natureza. E por isso o texto grego diz literalmente o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, toda a dependência que você pudesse ter da lei, por exemplo, para se aproximar de Deus, você não precisa mais disso. Você pode deixar isso de lado, porque agora Cristo é quem leva você à presença de Deus. Tudo se fez novo. O caminho é novo. Não é mais o caminho do sacrifício dos sacerdotes humanos. É o caminho do grande sumo sacerdote. Você pode ir tranquilo, porque esse caminho é novo e vivo, como diz Hebreus 10, através da morte do sangue de Cristo. Nós não precisamos de um sumo sacerdote humano que entre uma vez por ano no Santo dos Santos. Todo dia, toda hora nós estamos no Santo dos Santos, por causa do grande sumo sacerdote que temos sobre a casa de Deus, que é o Senhor Jesus. Isso tudo fica mais claro ainda na sequência do texto, nos versos 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Alguns temas aqui são muito caros para João, no Evangelho. Como você vai ver, por exemplo, vida e o seu oponente, morte. E aqui, trevas, luz. Isso vai aparecer ao longo do Evangelho. Na verdade, esse prólogo, como a gente costuma chamar, essa introdução ao Evangelho, João já estabelece do que ele vai tratar nos próximos capítulos todos. Mas aqui o que interessa para nós é, a vida estava nele. A vida de todo o universo tem sua fonte no Verbo, tem sua fonte em Cristo. C.S. Lewis, em um dos livros das Crônicas de Nárnia, na verdade, no último livro, ele faz a anotação de que houve um momento em que um estábulo conteve algo maior do que todo o universo. Nós estamos falando de Belém, nós estamos falando da manjedoura, nós estamos falando daquele momento em que Cristo, bebê, está ali. E ele é maior que tudo. Agora você imagina isso? Aquele que criou o universo, aquele que é maior do que o universo, de alguma forma está ali, contido agora no universo, porque sendo o Senhor da vida, sendo a própria fonte da vida, está ali, frágil, nas mãos de uma jovem mãe, e sujeito, inclusive, a ser morto por Herodes, o que não acontece, porque o Senhor, Deus, revela isso a José e ele foge e vai para o Egito. Frágil, mas ele é a própria fonte de vida do universo. A vida era a luz dos homens. Quando se tira Cristo da equação, vai sobrar apenas o oposto de vida e da luz. Ele era a vida, ele era a luz. Se você tira Cristo, sobra morte, sobra trevas.
E não importa que figura de linguagem você quiser usar, você nunca vai ter para morte e para trevas uma boa figura, algo que seja bom para nós. Ainda as trevas não prevaleceram contra ela, diz o verso 5. Na primeira criação havia trevas também. Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. As trevas não prevaleceram. O que João vai dizer aqui é que as trevas morais, as trevas espirituais, as trevas da pecaminosidade humana que afastam os homens de Deus, elas também não prevaleceram contra a luz. Na fragilidade com que Cristo veio ao mundo, a luz veio e invadiu o reino das trevas e brilhou, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram. E não podem prevalecer. Você acha que a igreja às vezes é fraca? Você acha que a igreja tem defeito? É claro que tem. Nenhum crente nega isso. Há momentos na história, então, que você pode ver a igreja com muitos defeitos. A igreja é formada de pecadores. Mas isso, ao invés de ser algo para eu me desesperar, é algo para eu olhar para esse verso e dizer, olha, mesmo apesar de eu estar na igreja, e por causa disso a igreja ser fraca, e por causa disso a igreja ser imperfeita, a luz prevalece. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Luz e escuridão são opostos, mas não são de mesma força. Uma pequena vela traz luz para uma sala muito maior. Você pode escurecer todo esse ambiente aqui e botar uma pequena vela aqui, ela vai trazer luz para cá. É por isso que os militares dizem assim, que se você está numa guerra e você está escondido lá no meio do mato, né? Aí tem aquele sujeito que resolve acender uma luzinha desse tamaninho, às vezes um fósforo, né? O jeito fuma, vai botar um cigarro, pronto, ele virou um alvo. No meio da escuridão toda, se tiver um sniper, se tiver um franco-atirador lá, olhar aquilo lá e só tem que mirar naquilo. Porque as trevas não conseguem prevalecer da luz, embora sejam opostos, a luz é sempre superior às trevas. Como na primeira criação, também na segunda criação as trevas não podem ter a luz, e assim João vai poder mais tarde declarar, sem dúvida alguma, o que ele pretende tratar no seu evangelho, que Cristo veio para salvar, como a gente vai ver daqui a pouco. E ele continua, versos 10 em diante, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso são trevas. Tá? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Isso são trevas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é luz. Esse texto diz no verso 10, o verbo estava no mundo, até porque sem ele o mundo nem se manteria. Hebreus 1:3 diz o quê? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter morrido na cruz, depois de ter providenciado o perdão dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O verbo sustenta a criação até hoje, irmãos. O teu Salvador é que faz você respirar. O teu Salvador é que sustenta os astros na amplidão. O teu Salvador é que sustenta os grandes monstros marinhos, para usar uma linguagem da antiguidade. É o teu Salvador, é o Verbo, é o Filho. Sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele que é a própria palavra, o próprio Verbo. Ele veio para o que era seu. O mundo era a sua criação, mas aqui a ênfase é principalmente nas pessoas que rejeitam a Cristo. Não é somente com os judeus, não. Não pense que o texto está dizendo que ele veio para Israel. Não tem contexto nenhum falando de Israel aqui. O contexto é falando da criação. O contexto é falando dos homens que o rejeitaram. Todos nós já estivemos nessa posição. Todos nós já rejeitamos Cristo em algum momento. Se você não rejeita mais a Cristo, não é por virtude sua, é por graça.
Em alguns de nós, no passado, se manifestou de forma mais clara. Em outros, nem tanto. Talvez alguns de nós fôssemos até religiosos, mas ainda assim rejeitávamos Cristo. Porque se você não confia unicamente em Cristo para a sua salvação, você rejeita Cristo. Você não pode ter meio Cristo. O Senhor Jesus disse isso. Ele falou, ou você está comigo ou você está sem mim. Ou você está a meu favor ou está contra mim. Ele disse isso. Ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem opção. Jesus nunca deu meio termo como opção. Sei que as pessoas se assustam às vezes quando a gente fala isso, né? Primeiro, a gente não fala isso porque a gente é melhor. A gente não fala isso porque, olha, eu fui esperto e fui para Cristo. Não! Muitos de nós aqui lutamos, rejeitamos. Deus teve que vir atrás de nós como um caçador vai atrás da caça. Teve que nos cercar praticamente. Deus teve que pegar a gente e jogar dentro do céu. Alguns de nós andam entrar assim. A porta lá e a gente, não, Senhor, eu não quero, eu quero viver por mim mesmo, eu quero viver de acordo com o que eu sei. Muitos de nós, depois de sermos salvos, finalmente com o coração regenerado, que a gente cai dentro da realidade, ou das realidades celestiais, que a gente, uau, era isso que eu estava rejeitando? E eu achei que eu tinha muita coisa. Não, veio para o que era seu, é a criação, é o mundo todo. Mas, irmãos, esse é aquele mais que traz alegria e esperança. Lembra do mais? Mais a todos quantos? De vez em quando tem um mais desse na Bíblia. Eu separei só dois aqui como exemplo. Por exemplo, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei dos profetas. Esse não é um mais bom? Tem um mais que é ruim, não é? O rapaz vai falar com a moça, né? Fala com ela, expõe os sentimentos, confessa os sentimentos lá. E ela, poxa, cara, eu acho você um cara legal. Você é bacana, mas... Não importa o que ela disser daí, não importa a boa educação, não importa a suavidade, o mundo desabou em cima dele. Ele está pior que aquele pessoal que ouviu o sermão de Jonathan Edwards, ficou agarrado lá nas pilastras lá. Entendeu? Assim, cada um falou mais. Mas tem um mais que é bom, e a Bíblia tem vários deles. Eu só botei dois, como eu falei. Um é desse que diz, olha, a justiça da lei, esquece, porque se manifestou a justiça sem a lei, testemunhada pela lei e pelos profetas, mas agora sem a lei. Efésios 2,4 tem outro mais desses. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não é o mais bom? O texto anterior diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, presos a Satanás e ao pecado. Era essa a nossa realidade antes de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não preciso nem ler o resto para você, não. Esse mais já é suficiente. Peraí, Senhor, deixa eu ficar aqui nesse mais. Esse mais é bom, esse mais eu quero ouvir. Mas eu estava indo numa direção, mas o Senhor, pelo seu amor, me trouxe para outra direção. E o verso 12, mas... apesar do mundo ter rejeitado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos, qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer origem, mas a todos quantos, não importa quem, entendeu? Não importa de onde vem. Não importa se é judeu ou não judeu, não importa se é homem ou mulher, não importa se é pobre ou rico, não importa se é muito afeito às coisas espirituais ou não, se é um materialista, todos quantos o receberam. O receberam é uma oferta, irmãos. Nós proclamamos a oferta de Deus, esse é o próprio âmago do Evangelho, que significa o quê? Boas novas de que Deus salva pecadores. Deus oferta a sua salvação, todos que o receberam. Se tornam filhos de Deus. Não é maravilhoso que Deus quer filhos? Tem seres humanos que às vezes não querem ter filhos. Deus quer ter filhos. Deus quer ter muitos filhos, na verdade. Não tem como dar mais ênfase a essa afirmação. Deus quer filhos. E você foi chamado para ser um deles. Os quais não nasceram. E aí vem da vontade da carne, da vontade do homem, eles não nasceram na primeira criação, não é com esse poder que eles vêm. Né? Essa ficou contaminada pela queda. Mas ainda assim, a contaminação da queda na primeira criação não pode prevalecer contra o poder salvador do Verbo. Não pode.
Se fosse depender da nossa capacidade, da nossa força, do que nós recebemos como seres humanos em Adão, nenhum de nós seria salvo. Não depende nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui a gente se lembra daquela lição aprendida e ensinada pelo profeta Jonas, no capítulo 2, verso 9. A salvação pertence, ao Senhor pertence a salvação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós para que nós fôssemos salvos. Deus se fez homem para que nós fôssemos salvos. Segundo, Deus se fez homem para que os homens pregassem a homens. Versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Ou seja, João Batista, ele marca a vinda do Verbo ao mundo. O Verbo já estava no mundo, o Verbo sustenta o mundo, mas agora ele vem ao mundo de uma forma especial. Ele chega no mundo, e João é aquela marca, é aquele precursor, é aquele que chega dizendo, olha, o reino de Deus agora está chegando aqui. Ele sempre esteve presente de alguma forma, mas agora é aquela tsunami que vai chegando mais perto da praia, da costa, e agora você começa a ver o poder que tem. Para isso João é um marco. Pecadores não salvam pecadores, não era ele a luz, era para testificar da luz. Nós não salvamos ninguém. Pecadores pregam a pecadores, isso sim. Pecadores pregam a pecadores. E pecadores podem ser canais da verdadeira luz. Já pensou se para ser canal da verdadeira luz eu tivesse que ser perfeito? Eu tivesse que ter a perfeição de Cristo em mim? Não, isso você tem, mas é dele, reveste você. Já pensou se eu precisasse ser perfeito para pregar os outros? E de vez em quando você não é acusado disso, ninguém nunca foi acusado disso, não. Você vai pregar o evangelho a alguém e as pessoas agem como aqueles fariseus agiram com aquele cego lá, que Jesus curou, não é? Lembra aquele cego de nascença? João capítulo 9, Jesus cura, e aí os fariseus chamam lá e perguntam. Ele fala assim, olha, eu não sei, eu sei que eu era cego, agora vejo. Vocês também querem ser discípulos dele? Aí o pessoal não aguenta e fala, você é nascido todo em pecado, quer ensinar a gente? Você nunca se sentiu assim, não? Você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa... você também é pecador, você acha que você é santo? Nunca vi comentários assim na rede? Esses crentes acham que são melhores que os outros. Não, os crentes sabem que não são. Os crentes são aqueles que sabem que não prestam. Como eu tenho dito aqui várias vezes, repetindo uma frase que não é minha, Deus ama o que não presta. Por isso que eu, sendo doente, tenho um médico. Eu, estando perdido, sou encontrado por ele. Eu, sendo injusto, sou justificado por ele. É por isso que Jesus disse, tem mais alegria nos céus. Um pecador que se arrepende, o pecador que se arrepende é aquele que diz, eu sou pecador mesmo, eu não presto. Do que um justo que não precisa de arrependimento. Até porque esse aí não existe. O único que existiu, deu a vida pelos outros. Pecadores podem ser canais da verdadeira luz, como João foi. Richard Baxter escreve em O Pastor Aprovado, a tradução no Brasil de o pastor reformado, seria esse o texto. Mas aí alguém podia pensar que era algum pastor militar que se aposentou. Então, para evitar isso, o pastor aprovado, ele disse, preguei como se nunca mais pregasse novamente, e como moribundo para moribundos. Essa palavra a gente não usa muito, né? Mas traduzindo para um bom português atual, eu preguei como um homem que está morrendo a outros homens que estão morrendo também. É assim que nós pregamos, é assim que João pregou. Pecadores podem ser canais da verdadeira luz. Por que que Deus se tornou homem? Para que pecadores pudessem pregar a pecadores, para que homens pudessem pregar a homens, para que o evangelho pudesse ser disseminado. Por último, Deus se fez homem para manifestar a glória de Deus. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 1963, C.S. Lewis escreveu um artigo, que foi publicado em 63, mesmo ano da morte dele, e o título do artigo é, em boa tradução, O Olho que Vê. Ele começa falando dos russos. Então deixa eu falar sobre C.S. Lewis, sobre os russos e sobre Shakespeare. É dito que Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem no espaço, foi lá, olhou,
não viu Deus e disse assim, não vi Deus, não encontrei Deus, Deus não existe. Na verdade, não há nenhuma fonte que diga que Gagarin tenha dito isso. Tá? Nas gravações, segundo até onde eu consegui pesquisar, nas gravações da comunicação, ele nunca falou nada disso. Então, não vamos culpar o camarada. Mas, sim, depois disso, russos falaram, dentro daquele ateísmo socialista, ou ateísmo comunista, né, disseram, olha, nossos homens estiveram no espaço, olharam lá e não viram Deus. Então, Deus não existe. E Lewis escreveu esse artigo justamente para dizer que você não encontra Deus por se mover no espaço. Deus não está no espaço da mesma forma como nós estamos. Não é nem uma questão de você subir ao segundo, ao terceiro andar, ao topo de um edifício, e talvez ele esteja lá. Ele não está aqui, mas ele está lá. Não. E Lewis usa uma expressão, usa uma figura que ele mesmo diz que é inadequada, como sempre são nosso vocabulário, nossas ideias, nossas comparações, mas que pode ajudar um pouco. É como você, na verdade, para você tentar encontrar Deus, é mais fácil você lidar como alguém que tenta encontrar Shakespeare nas suas peças. Que eu saiba, Shakespeare nunca criou um personagem com o nome dele mesmo. Ele entrando na história. Mas você vai encontrar traços de Shakespeare nas peças dele, nos personagens, nos eventos. Até quando você lê mais de uma ou conhece mais de uma, ou mesmo que você tenha ouvido falar algumas coisas, você vai ver ali a personalidade, a intenção, o humor, a jocosidade, a sabedoria. Você vai ver ali e vai dizer, isso é Shakespeare. É como você ouvir a música de certo autor e você poder dizer, gente, isso parece fulano. Ou é alguém que foi muito influenciado por ele. Então você não vai encontrar Deus por sair procurando por aí. Você não vai colocar Deus do lado da outra lente do microscópio ou do telescópio. Não vai funcionar assim. Ele não está presente na sua criação da mesma forma como nós estamos. Ele está presente na sua criação mais como um autor está presente nas suas obras. Ou pelo menos era assim, até que ele veio. Agora você imagine Macbeth. Quem é Macbeth? Um personagem de Shakespeare? Você deve pensar assim, esse pastor é culto, né? Nunca li essa peça, irmãos. Li muita coisa a respeito dela, mas nunca li essa peça. Mas você imaginou esse personagem, de repente está lá, né, e Shakespeare aparece no meio dele, zoom, entra assim na peça, entra e começa a mudar a história? Foi exatamente isso que Deus fez. Deus desceu, não do segundo andar ou do topo do prédio. Deus desceu da sua glória. Deus desceu de outra realidade completamente diferente da nossa, a realidade do Criador. Ele entra na criação, porque nós não podíamos ir até Ele. E nós nunca iríamos descobri-lo, mesmo que procurássemos cada centímetro do universo. Você veria marcas aqui, marcas ali, você veria um testemunho de Deus aqui, um testemunho de Deus ali, mas como diz Paulo no início de Romanos, a gente ia ficar olhando aquilo e entendendo tudo errado. Nós não temos o aparato necessário. Aliás, no texto de Lewis, O Olho que Vê, ele escreve exatamente isso. Uma possibilidade para isso que os russos estão dizendo, os russos lá de 63, né, é que eles não têm o equipamento necessário. Por isso eles não viram Deus. E nós não temos o equipamento necessário. E nunca vamos ter. Não adianta. Por isso ele veio. Esse texto deixa claro, o verso 14, que a glória de Deus é a nossa maior carência, é a nossa maior necessidade. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso ele veio, para manifestar a glória de Deus. Portanto, a nossa maior necessidade com relação à glória de Deus é de luz, verdade, não é? E do favor divino, graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a nossa necessidade, o nosso caminho para retornar à glória de Deus. Nós precisamos de graça e verdade, nós precisamos do favor divino e nós precisamos de iluminação, nós precisamos de luz, nós precisamos da verdade. A glória de Deus no Evangelho se traduz exatamente em graça e verdade. E Jesus trouxe. Em última análise, irmão, Deus se fez homem porque nós perdemos a glória de Deus e não podíamos subir até Deus. Então ele veio. O Verbo veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você olhar para um presépio, nos próximos dias, tem muitos montados por aí, certamente, ainda tem, né? Daqui a pouco vão acabar até com isso, né? Não que eu seja especialmente atraído para isso, ou até eu sou,
Eu me lembro que a minha aproximação da igreja e de Cristo se deu justamente no mês de dezembro. Os primeiros cultos que eu assisti numa igreja falavam de Natal, peças de Natal. Era isso que estava ali. Não é? Então, sim, isso me atrai. Essa época é meio que especial para mim emocionalmente. Né? Então, quando você olhar para um presépio, enfeitado ou não, tem presépio, às vezes, que é melhor que a casa de muita gente, né? Em alguns shoppings da cidade. Mas você para um pouco, abstrai um pouco esse contexto todo, e quando você olhar aquilo representado, naquela manjedoura ali, o Verbo veio, porque nós nunca iríamos conseguir chegar até Ele. Como diz Paulo em Romanos 10, de 6 a 9, falando exatamente sobre essa situação, ele escreve o seguinte: mas a justiça que procede da fé, ele está falando, a justiça que procede da lei é o seguinte: faz tudo certinho, sem errar nada. Pode errar nada, nem um milímetro, não existe espaço para falha. Então, abandona essa ideia, abandona. Vamos lembrar que ele mais Deus revelou a justiça sem lei. Não é? Testemunhada pela lei e pelos profetas, mas sem lei se revela a justiça de Deus. Que mais bom esse, não é? Então, esquece tudo, é o que ele está falando aqui em Romanos 10, e a partir do verso 6, então, ele diz, mas, esse é outro mais, né? A justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que diz a justiça que procede da fé? O que se diz? Ela diz o seguinte: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O verbo veio, o verbo está perto de você, o verbo pode estar na sua boca, o verbo pode estar no seu coração. Notou aqui? A palavra está perto de você. Ele não ficou longe, ele se tornou um de nós. Ele veio, está perto, está próximo. Os momentos mais difíceis da minha vida, quando perdemos nossa primeira filha, ou em outras situações, que bem fez quando alguém, um ser humano falho, mas que chegou perto e ficou perto. Que diferença isso faz? Que às vezes não falou nada, só pegou na mão. O verbo veio, o verbo está perto, a palavra está perto, o evangelho está perto, o evangelho é poderoso, o evangelho é maravilhoso, é gracioso, porque está perto, não está fora do alcance, você não tem que correr atrás dele. Por isso Paulo termina dizendo, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. As trevas não podem prevalecer contra essa luz, não tem como. Às vezes Satanás vem, você acorda de manhã, ele lança trevas ao seu redor, assim. Os demônios têm prazer em fazer, mesmo o demônio não tem prazer nenhum em ficar fazendo a gente subir pela parede como se fosse uma aranha ao contrário. Entendeu? Não, porque a aranha, quando ela fica assim, ela está no natural dela. O ser humano, quando faz isso, ele está ao contrário. Não, ele não tem prazer nisso, ele tem prazer em botar trevas. Você é um pecador. Você não presta. Interessante porque ele fala tudo que a gente sabe que a gente é. Tudo que qualquer crente decente, com um mínimo de cérebro, vai dizer exatamente isso. Você deveria concordar com o diabo. Tem um momento em que você tem que concordar com ele, porque as acusações dele que fazem você desanimar de vir à igreja, que fazem você desanimar de ser crente, fazem você desanimar de ler a Bíblia, fazem você desanimar de cooperar com missões, de cooperar financeiramente com a igreja, fazem você desanimar de pregar o evangelho. Tudo que ele faz é basicamente que você está pronto a confessar. Diz, você não presta. Eu não presto. Você é um pecador miserável. Eu sou um pecador miserável. A gente começa a ficar moado, a gente começa a ficar, os outros são melhores do que eu, sei, Satanás. É isso aí. A luz prevalece contra as trevas não prevalecem contra a luz, não podem apagar. Aquilo que você julga que é uma luzinha assim, ilumina o quarto inteiro e, na verdade, é o sol da justiça. Ilumina tudo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quando você tiver dúvida, volte-se para um verso como esse. Eu sou um miserável, realmente eu falhei nisso, eu falhei naquilo, mas eu creio. Eu não creio perfeitamente. Às vezes vem dúvida que quer me balançar, mas eu creio.
Eu vou, então vou embora. Não, mas eu volto porque eu creio. O que me incomoda, o que faz com que eu fique mal é porque eu creio. Então, se eu creio, eu serei salvo, eu sou salvo. É daí que o Senhor faz com que aquela vela pequenininha se transforme num farol. Que serve para dar testemunho da verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Conclusão, o Evangelho é um chamado de volta à casa paterna. Um chamado de volta ao Pai. Um chamado de volta à glória para a qual nós fomos criados originalmente. É isso que o Evangelho é. É um volta para casa. Volta para algo melhor do que o Éden. Você não foi criado para esse mundo que fica entre o Éden e a volta de Cristo. Não, aqui a gente atravessa esse mundo, de fato. Você não foi criado para isso, não. E agora você não foi criado nem para o Éden, que perdeu o seu brilho, porque agora nós temos o Filho. Você foi criado para a eternidade, para os novos céus e nova terra. Os que estiveram aqui na escola dominical tiveram essa aula hoje sobre o céu, que nós verificamos o ensino bíblico. Novos céus e nova terra. É cidade, é país, é pátria, é descanso, é desejo de descanso, é serviço. Lembra? Os que estiveram aqui? Novos céus e nova terra. Nós fomos chamados para isso. O Evangelho é um chamado. Volta, vem para casa. O Pai está te esperando. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Eu vou fazer essa oração para... Agora, após a mensagem, nós vamos cantar mais uma canção. Os irmãos da música podem vir. Nós vamos cantar mais uma canção. Depois disso, você vai se sentar. O culto ainda não vai acabar, mas a transmissão será encerrada. Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora. Então, a transmissão será encerrada logo após o cântico. Nós nos assentaremos e então passaremos à celebração da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Verbo veio. O Verbo vivo. O Verbo que no princípio criou todas as coisas, também criou em nosso coração, em nosso ser, um coração regenerado, Senhor. Vimos a Sua glória, Senhor. Nossa visão ainda é curta, nossa visão é defeituosa, mas nós vimos a Sua glória. Porque a luz brilhou e as trevas que havia em nós não puderam prevalecer contra a luz. Ó Senhor, se houver alguém aqui nessa manhã, ou se houver alguém ao alcance da mensagem pela transmissão, que a Tua luz resplandeça no coração dessa pessoa, o conhecimento da glória do Senhor na face do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que seja um dia de salvação. Quanto a nós outros, ó Deus, aprimora o nosso gosto pelo céu, pela glória a qual nós fomos chamados, Senhor, para que assim vivamos aqui, recebendo com ações de graças cada coisa boa que o Senhor nos der, rejeitando cada coisa que não tem a ver com o estado final para o qual nós fomos chamados, e convidando, como testemunhas da luz, a todos que estão ao nosso redor, convidando a receberem a oferta de vida que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver assim. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.